Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicast. Eu sou a Natália Alves e essa é uma produção dos alunos do 7º semestre do curso de jornalismo da Universidade Guarulhos. Seja bem-vinda, Letícia! Obrigada, Natália. E neste programa, vamos falar sobre a harmonização facial e a busca incessante por um padrão de beleza. Só no ano passado, 650 mil pessoas fizeram esse procedimento no país. O que será que esses números revelam sobre como a nossa sociedade lida com a própria aparência? Para abordar este assunto, vamos conversar com o Dr. cirurgião dentista Matheus Dib, a biomédica Jaqueline Silva e com a socióloga, antropóloga e pesquisadora professora universitária Ana Cláudia Gomes. Além dos nossos especialistas, nós vamos conversar também com pessoas que passaram por essa experiência e vão compartilhar com a gente suas opiniões sobre o resultado. Vamos começar? Letícia, você sabia que a harmonização facial não é considerada uma cirurgia plástica? Sim, eu sabia, Natália. E digo mais, a harmonização facial não é considerada uma cirurgia plástica porque é minimamente invasiva e o paciente tem uma recuperação rápida. De acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, SBCP, no ano passado foram realizados 650 mil procedimentos estéticos, sendo 30% em homens e 70% em mulheres. Letícia, a busca por um padrão de beleza vem se tornando incessante. Mesmo sendo considerada um procedimento não invasivo, a harmonização facial busca melhorar o equilíbrio estético da face e os números na busca desses procedimentos estão crescendo cada vez mais. O dentista cirurgião Matheus Dib explica como esses procedimentos são realizados. A harmonização facial ela não é apenas um procedimento. É o conjunto de procedimentos que visa melhorar a estética facial, a harmonia dos tecidos moles da face, da pele, da musculatura e visa melhorar as proporções e os contornos faciais. Isso pode ser feito através de preenchimentos, aplicação de toxina botulínica para minimizar a ação das rugas da face e até mesmo procedimentos cirúrgicos. Os procedimentos de harmonização facial são feitos geralmente em algumas sessões. Pode ser em sessão única, dependendo da necessidade do paciente, mas os procedimentos que visam uma reestruturação maior da face, eles são feitos em sessões separadas, respeitando um intervalo para que os tecidos se acomodem com os preenchedores e sendo feitas novas reavaliações e vendo as necessidades futuras. Entendemos, Dr. Matheus. Mesmo sendo um procedimento não invasivo, é delicado e pode ter resultados não desejados. O procedimento pode ser realizado por diversos profissionais da área da saúde, entre eles os biomédicos com habilitação em estética, como é o caso da doutora Jaqueline. Doutora, nós já vimos aqui que em alguns casos o procedimento pode ser feito em uma única sessão, mas como funciona a durabilidade da harmonização facial? A durabilidade da harmonização depende das técnicas utilizadas, e também do organismo do paciente. Por exemplo, a toxina botulínica, ela dura em média de 4 a 6 meses. Mas se o paciente for um atleta, por exemplo, que force muita musculatura, esse tempo diminui. No caso dos preenchedores, quanto mais reticulado, ou seja, quanto mais denso, maior a durabilidade também. Quando decidimos fazer um procedimento estético, existem muitos critérios que devem ser levados em consideração para que tudo corra bem, como a escolha do local, um profissional habilitado, conhecimento do que está sendo aplicado na sua pele e entre outros. Fabielle Vasconcelos, terapeuta sexual de 45 anos, decidiu realizar um procedimento estético nas olheiras antes do aniversário de 15 anos da sua filha,
em 2018. Mas o procedimento não ficou da maneira que a terapeuta imaginava. A profissional acabou injetando sem o seu consentimento PMMA, que é uma substância não aconselhada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu entendi que tinha algo de errado logo que ela começou a ficar nervosa e começou a aplicar coisas e o que ela aplicava não dava resultado para retirar, só piorava. Aí quando eu procurei um outro profissional para ter uma opinião e a pessoa falou assim, olha, eu quando coloco alguma coisa, eu retiro. Você tem que procurar a pessoa que colocou para retirar. Só que ela começava a injetar produtos, como eu disse, o corticoide, e só piorava, não adiantava nada. Aí eu ficava mais nervosa ainda em saber que a pessoa que resolveu o problema era a própria agressora. Aí eu me via na mão da pessoa que tinha feito mal a mim, me fazendo mais mal ainda. E isso me destruiu mais ainda. Era o período que eu passei, eu não gosto nem de lembrar. Era um período de horror. Era um período de horror. Eu estava na mão da pessoa que tinha me feito mal e estava fazendo mais mal. E só deformava o meu rosto. Eu não desejo para ninguém passar por o que eu passei. Nós todos aí, hoje nós temos contatos umas com as outras e conseguimos falar sobre isso, porque esse período nós não falávamos com ninguém, porque vergonha, medo era um pavor e deformadas. Hoje nós falamos entre nós e as histórias são as mesmas. Cada uma passou. Eu não perdi relacionamentos, mas as meninas perderam os relacionamentos. Eu perdi o meu lado profissional, outras perderam o lado pessoal, perderam contato com filhos, contato com maridos, contato... Nossa, cada uma... As perdas são horríveis. As perdas são horríveis. Poxa, Fabielle, essa situação deve ter causado muitos transtornos para você e todas as pessoas que passaram por isso. E para comentar sobre a busca incessante sobre os padrões de belezas que a sociedade impõe, vamos falar com a socióloga Ana Cláudia Gomes, de 46 anos. Bom, o estabelecimento de um padrão de beleza acaba determinando referências para moda, referências para fotografias, imagens. E essa ideia, ela sempre é recheada de elementos simbólicos, muitas vezes de opressão. Então, estipula-se um padrão, talvez a beleza física de uma modelo. E essa modelo, ela tem a sua imagem reproduzida de infinitas formas. E aí ela começa a ser um padrão reconhecidamente belo e uma imagem extremamente positiva que acaba influenciando várias pessoas seguirem esse padrão. Então, não só em termos de padrão de beleza física, mas principalmente em relação a consumo. Em 2020, ferramentas de busca como o Google registraram um aumento de 540% nas buscas por harmonização. Ana, na sua opinião, o que explica isso? A harmonização, principalmente a harmonização facial, tem sido um modismo, principalmente divulgado por influenciadoras digitais, enfim, que mostram o antes e o depois. Então, isso acontecia muito em propagandas antigas, em relação a shampoo, antes e depois do uso do shampoo, ou então remédios emagrecedores, antes e depois do remédio. E hoje, essa ideia da harmonização, principalmente facial, que deixa o rosto mais simétrico. E essa ideia de harmonização, ela é uma tendência que se espalha no universo onde existe uma busca pela perfeição. Então, na história da arte, a gente vê essa ideia da simetria como referência de beleza. Então, para você classificar uma obra como bela, ela tinha que ter, por exemplo, num quadro, as mesmas medidas e ser uma referência de simetria. Tudo que fosse assimétrico já entraria numa outra categoria voltada ao feio, o grotesco e tal. Então, naturalmente, o nosso corpo é assimétrico. Porém,
intervenções estéticas vendem a ideia da simetria. Então, desde preenchimento labial até relaxamento dos músculos do rosto e tal. Então, diante disso, a gente vê essa busca pela beleza como uma ideia relacionada à ausência de imperfeições. A busca incessante por um ideal de beleza vem dos padrões impostos pela sociedade. Algumas pessoas fazem a harmonização facial por necessidade e outras por questões estéticas. A consultora técnica Alessandra Gultives, de 39 anos, vai compartilhar conosco sua experiência com o procedimento que realizou. Sempre eu tive vontade de fazer uma mudança no meu rosto, porque eu nunca gostei do formato. Quando eu descobri sobre a harmonização, assim que eu tive disponibilidade financeira, eu já quis realizar o procedimento. Acredito que fui influenciada, mesmo porque antes de existir esse procedimento, eu já sempre tive vontade de fazer alguma mudança no meu rosto, porque eu nunca gostei do formato. Eu gastei mais de 10 mil reais ao todo, né? Porque você vai aplicando, aí você espera um pouco, paga, faz novamente, até ficar num formato que você gostou. Então, como o meu rosto era muito fino, então eu tive que colocar bastante ácido, então eu gastei um pouco mais. Realmente, Alessandra, buscar a mudança em algumas características acaba levando outros procedimentos e, consequentemente, mais gastos. A harmonização facial é composta por vários procedimentos. Entre eles estão preenchimento no rosto, aplicação de botox, lift facial, microagulhamento, peeling, bichectomia e procedimentos dentários. Os valores são variados e também tem a individualidade de cada profissional. O Dr. Matheus vai nos falar um pouquinho sobre isso. Sobre o custo, isso é muito individual. Depende do qual material será usado, depende da quantidade desse material, principalmente. Existem muitos fatores a ser considerado no quesito preço, como localização da clínica, as particularidades, né, de formação de cada profissional. Isso tudo é muito variante, né? Inclusive, se vai envolver cirurgias para harmonização facial, se vai envolver implantes faciais rígidos, que são próteses colocadas para dar volume. Então, tudo isso depende muito de qual plano do tratamento do paciente. Certamente, Dr. Matheus, às vezes as pacientes buscam pelo procedimento levando em consideração a reputação do profissional, indicações de conhecidos e fotos de antes e depois nas redes sociais. Mas isso não é garantia de que o profissional seja qualificado para o procedimento. Como é o caso de Lana Velasco, de 33 anos, que não gostou do seu resultado final. Ela também foi vítima da mesma profissional que atendeu Fabielle e acabou recebendo PMMA ao invés de ácido hialurônico nos lábios. Então, o resultado final não me agradou, por quê? Porque eu fui, né, até ela para aplicar o ácido hialurônico e ela colocou em mim o PMMA, entendeu? Que aí minha boca logo já teve rejeição, inchou muito, ficou muito preta, muito inchada, preta eu quero dizer, né, sangue pisado, muito roxa, e perguntava a ela, questionava o porquê que tinha ficado dessa forma, e ela falava que era normal, que iria sair. Só que não saiu, cada vez mais piorava mais ainda a situação e depois começou passando dos dias, começou ficando com uma massa dura. E eu questionando por que essa massa dura, ela me dizia que iria acomodar, que ia sair, que era assim mesmo. E eu nunca tinha feito nenhum tipo de procedimento no meu rosto antes, botox, nada. E eu não entendia e ela me dizendo que iria sair. Lana, como todo procedimento estético, a harmonização facial também pode ter resultados indesejados e o risco para os pacientes.
O Dr. Matheus irá esclarecer sobre os riscos e resultados indesejados dos procedimentos. Bom, sobre os riscos, existem vários riscos e isso vai depender de cada técnica empregada. Então, por exemplo, a aplicação do Botox, ele pode gerar uma assimetria, se não aplicado corretamente. A aplicação do ácido hialurônico também pode ficar assimétrico, pode ter edemas prolongados, pode ter infecção e até complicações mais sérias, como obstrução de vasos sanguíneos e necrose de tecidos faciais. Os procedimentos eles vão estar contraindicados em pacientes que têm algum problema de saúde não tratado, né, ou que contraindique fazer procedimento. Isso vai ser uma coisa muito individual, uma avaliação muito individual de cada caso, mas assim, basicamente, diabéticos descompensados, pacientes com hipertensão não tratada, ou pacientes que têm algum tipo de alergia aos medicamentos que serão administrados. Isso são contraindicações relativas inerentes à harmonização facial. Como todo procedimento, como toda cirurgia, existem seus riscos de infecção, riscos do paciente não gostar, risco de gerar uma assimetria depois e ter que ser corrigida. Isso são riscos inerentes a qualquer procedimento, mas que isso é muito detalhado numa consulta pré-operatória e, inclusive, por escrito, a gente tem por prática esclarecer tudo isso, né? Mas é importante dizer que todo procedimento tem riscos. E os benefícios, eles são inerentes ao ganho estético que o paciente está procurando. Então, harmonizar uma face, ela tem a ver com autoestima, ela tem a ver com o bem-estar do paciente com ele mesmo, dele se olhar no espelho e gostar, ou dele ter uma autoestima e poder, né, se comunicar, se achar bonito, tirar uma foto que ele goste. Então, os benefícios são vários. Como todo e qualquer procedimento, a harmonização facial tem suas vantagens e desvantagens, não é mesmo, doutor? Assim como tem pacientes que gostam do procedimento e fazem vários, e tem aqueles que se arrependem e não fazem novamente. Mas, doutora Jaqueline, levando em consideração o caso da Fabielle e da Lana, onde a profissional injetou um produto diferente do que havia sido combinado, o que os pacientes podem fazer para evitar passarem por isso? Sempre que eu vou fazer uma aplicação no meu paciente, eu mostro todo o material que vai ser utilizado. Seja ele ampola, frasco ou seringa, sempre vem uma etiqueta especificando o ativo, a concentração, o lote e a data de validade. Todas essas informações eu colo na ficha do paciente. O paciente tem que ter a curiosidade também de saber tudo que está sendo injetado. Mas o que a busca por um ideal de beleza diz sobre a nossa sociedade? Uma sociedade de consumo que estabelece padrões de consumo e a beleza é a grande moeda de troca. Então, vale ressaltar que a indústria voltada a fármacos, remédios e principalmente produtos de beleza é uma das indústrias que tem o maior faturamento no mercado financeiro. Então, diante disso, a beleza ela pode servir, eu vou até usar uma referência que não é minha, é do Platão, quando ele fala que linguagem é pharmakon, quando a gente procura o significado desse nome, pharmakon, que lembra farmácia, enfim, o pharmakon serve para quê? Para mascarar, para remediar e também para trazer uma imagem que muitas vezes não existe, por isso que ela está mascarada,
para remediar uma situação no sentido de busca de soluções, e finalmente a terceira função é o veneno, que pode inclusive acabar com qualquer tipo de autenticidade, de inovação, de rompimento com padrões de moda e beleza, e, portanto, rompimento com uma sociedade que impõe consumo, não só como produto, mas também como homogeneização de corpos, expressões e sentimentos. Realmente, as opiniões sobre padrões de beleza são diversas e cada pessoa busca uma beleza diferente. Alguns ficam felizes com suas características, outros acreditam que vão se sentir melhor mudando alguns detalhes. E você, Letícia? Gostou de conhecer mais sobre o procedimento? Claro, é muito interessante ter conhecimento da quantidade de recursos estéticos que a gente tem e de como que a gente pode usar eles para melhorar algo que nos incomoda. E mais um episódio chega ao fim, ouvintes. Essa edição contou com o trabalho de Letícia Guerreiro e Natália Alves na locução, na edição Gabriela Oliveira e na produção Emanuele Nunes e Juliana Macedo. Agradecemos aos convidados Matheus Gibi, Jaqueline Silva, Ana Cláudia, Fabielle Vasconcelos, Lana Velasco e Alessandra Goltives. Obrigada a você pela audiência. E não deixe de nos seguir em nossas redes sociais, Spotify, SoundCloud, YouTube e Instagram. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.